Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje eu tenho a imensa alegria de estar ao lado de um homem que é um dos principais responsáveis pelo meu amor pelos livros. Eu falo do escritor de literatura juvenil mais vendido do Brasil, o autor Pedro Bandeira. Pedro, como vai? Como vai, Tudo Ricardo? bem? Que bom estar te recebendo aqui. Eu que agradeço, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente e fico honrado com a sua presença no Epígrafes. Ok. Então, para a gente continuar e bater um papo com Pedro, Pedro é um especialista no público jovem, como eu falei, o autor de literatura juvenil mais vendido do Brasil, com mais de 25 milhões de exemplares, presente aí em todas as escolas quase do Brasil. Ele possui mais de 100 livros publicados e venceu o Prêmio Jabuti de 1986 na categoria Literatura Infantil com O Fantástico Mistério de Feiurinha. Nesse mesmo ano, ganhou o troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, com A Marca de uma Lágrima, na categoria Melhor Livro Juvenil. Pedro também é o criador da famosa turma de detetives adolescentes, Os Caras, com K, que deu origem a uma série de 6 livros iniciada em 1984 com o clássico A Droga da Obediência. E é justamente sobre a droga da obediência que a gente vai falar um pouco nessa conversa. E para a gente falar um pouco, Pedro, sobre literatura e público jovem, eu selecionei uma frase de sua autoria, justamente do livro A Droga da Obediência, que eu aproveito para mostrar para vocês, mas que na verdade não está na narrativa, está sim, é a última frase quase do livro, né? Quando você fala aí da sua vida e da sua obra, em que você diz o seguinte, abre aspas, quem me dera que um mundo de jovens de órbitas vazias fosse apenas ficção, com uma exclamação ainda, né? Fechando aspas. E é justamente sobre esse tema, sobre o interesse ou não dos jovens pela literatura, como o Pedro vê isso, sendo um especialista, se comunicando direto com esse público, que a gente vai falar no programa de hoje. Então, para abrir, Pedro, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte. Há quase 35 anos, quando foi publicada A Droga da Obediência, você já se mostrava preocupado com o futuro das jovens gerações. E isso fica explícito nessa frase que você escreveu. Nesse mesmo texto, né, em A Droga da Obediência, na sua vida e obra, você ainda escreve que, abre aspas, a jovem humanidade drogada vagava como idiotas semi-mortos, sem fé no futuro, sem fé em si mesmos e já sem a força e a garra de que tanto precisamos, fecha aspas. Hoje, Pedro, 35 anos depois, quais as preocupações que o autor de literatura juvenil mais vendido do Brasil, que é avô, 6 netos, né? Seu nome? 5 netos, tem, qual a preocupação que você tem com a atual geração de jovens e com as próximas que aí virão? Bom, um escritor para crianças e jovens, naturalmente, Ricardo, é alguém interessado em educação. Um escritor livre, vamos dizer, um escritor apenas, um homem que gosta de contar histórias. Ele conta histórias para quem? Para seus iguais, para os adultos, né? Eventualmente pode também, como profissional, escrever para crianças. Mas quando você escolhe, não, eu vou escrever para crianças e para adolescentes, você está pensando em educação. Você está pensando em formação de um ser humano. Formação através da literatura. Que formação pode a literatura dar? Toda. A escola, a ciência te ensina coisas, te dá conteúdos que pode te explicar como fazer certas coisas, mas como se forma, como é que você cresce por dentro, como é que você amadurece suas emoções, como você aprende a lutar contra os seus traumas, contra as suas dificuldades, se não através da literatura. Veja, veja quanto a literatura pode nos dar. Você não precisa necessariamente que a tua mulher te traia para saber o que é o ciúme. Você pode ter lido Otelo, você pode ter lido Dom Casmurro e visto quanto o ciúme pode ser prejudicial a alguém. Então você amadurece o sentimento de ciúme dentro de você sem precisar ter sofrido esse ciúme. Veja, uma senhora vai assistir um filme emocionante, vai ao cinema, o marido. E aí o filme é emocionante, a heroína sofre, ela chora bastante. Acaba o filme, ela vai comer uma pizza com o marido. Falei, mas você não está chorando agora mesmo? Sim,
mas ela entrou, ela sofreu o drama daquela personagem, mas ela sabe que não é com ela que está acontecendo. Só que esse sofrimento artístico ajudou a amadurecer as suas emoções como se ela tivesse sofrido isso. Eu não preciso matar uma velhinha machadada para saber o que é o remorso. Eu posso ter lido Crime e Castigo e visto aonde Raskolnikov foi com aquele crime que ninguém descobriu, mas como aquilo correu por dentro. Então, sem arte nós não existimos, Ricardo. Você não existe sem arte. A arte ajuda a viver. Você cresce vazio sem arte. Só que é impossível viver sem arte. Desde que nós estamos na caverna e que um homem viu, uma mulher viu aquelas crianças com medo, amontoadas em torno do fogo, com medo que viesse o tigre de dentes de sabre, com medo que o urso viesse retomar a caverna, e aí ele começa a fazer micagem, a bater palmas, a pegar um pau e bater num tronco, e fazer aquelas pessoas rirem, e acalmar aquelas pessoas, e permitir que eles adormecessem com mais calma. É impossível viver sem arte. A arte vive em tua volta. Então, você precisa consumir arte. A arte é tão necessária quanto a comida, ou mais necessária do que a comida. Você pode ser magrinho, mas o teu espírito só amadurece, você só resolve seus problemas internos através da arte. Então, se eu escrevo para um menino, para o adolescente, pré-adolescente, 11, 12, 13 anos, eu sei quais são os problemas que ele vive no Brasil. A droga da obediência vem como inspiração do meu tempo de jornalismo. Eu escrevi no fim da ditadura militar e como jornalista e ex-ator eu sofri na pele a censura. A droga do cala-boca. Eu que sei, você não quero saber o que você está pensando. Fica quieto. Você fez isso, não pode. Então eu me lembro, a gente escrevia só o que era possível no jornal. O teatro acabou naquela época, que estava pujante por causa da censura. Então eu escrevi uma metáfora da censura, a droga do cala-boca. Esse menino precisa saber, essa menina precisa saber, que ela precisa crescer com uma liberdade de fazer aquilo que ela acha que deve ser feito. Não é desobedecer, que nem a bobagem obedeça a mamãe, não é nada disso. Você tem que desobedecer. Então eu tenho que saber que esse menino está sendo ameaçado pelo mundo da droga. A droga é feita. Ele é uma forma de domínio. Como é que eu tenho esse jovem com essa força, explodindo de hormônios e de vontade de atuar, com uma força, inclusive, física que eu não tenho mais, mas eu dou para ele uma droguinha e ele fica numa boa. Pronto. Eu tenho na palma da mão. A droga é uma forma de controle. Não é uma coisa do crime, não. É do sistema. Convencionou-se dizer que o jovem brasileiro não lê. No entanto, isso parece ser uma falácia. A pesquisa Retratos da Leitura de 2016 mostra que em 2015, 8 em cada 10 jovens de 11 a 13 anos se consideravam leitores. E entre os adolescentes de 14 a 17, 7 em cada 10 cultivavam o hábito da leitura. Literatura jovem é a categoria que mais vende no Brasil na atualidade, você sabe disso. Você já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Apesar de todos esses dados, por que o jovem carrega essa fama de não ser um leitor? Bom, as pesquisas desmentem. Mas, ao contrário, a gente tem que ver a história do Brasil. A história do Brasil é uma das mais tristes do mundo, é para chorar, pior que história de bruxa. Nós tivemos 308 anos de uma ditadura colonial, exploradora, arrasadora, onde era proibida a indústria, era proibido o ensino, era proibido tudo. Nós fomos mantidos durante 308 anos com a escravidão, sem escola, sem coisa nenhuma. Acabada a colônia, vem para cá o imperador português, fugido a pontapés do Napoleão, e introduz aqui uma ditadura imperial, com escravidão, com censura, com proibição, com tudo. Sai ele, vem uma falácia de liberdade, fica o filho do português, e com uma ditadura imperial, com escravidão e analfabetismo, acaba esse império, e entra 70 anos de império, e entra
Uma república que é um golpe militar feito pela elite cafeira, tá? Que só tirou o imperador, mas manteve o mesmo status. Um status de exclusão da absoluta maior parte da população, sem escola, sem coisa nenhuma. E ainda aí vem o Getúlio e ainda fala ditadura. Aí depois vem a ditadura militar. Nós somos um pobre país, mantido no atraso da ignorância, da falta da escola. Desde 88, estamos tentando construir um Brasil novo. A democracia brasileira é muito nova. É muito nova e com todos os percalços dessa novidade. Estamos vivendo dificuldades, mas veja, já há vaga para todas as crianças do Brasil. Toda hora os jornais estão falando do salário ruim dos professores, exigindo melhor qualidade na educação. Nós já temos cidades do interior do Piauí e no interior do Ceará que têm padrões europeus de educação. Quer dizer, é possível. Estamos criando. Esses meninos hoje, eles leem muito mais do que seus pais leram. E muito isso mais do que seu avô leu, que talvez nem soubesse ler. Sim. Tá? Eles agora falam, não, porque tem internet e tem não sei o que, videogame. Quer dizer, quando não tinha internet e videogame, todo mundo lia no Brasil, conversa mole. Ninguém lia. Hoje está se lendo muito mais. Hoje você tem mega livrarias. Temos dificuldades? Claro que nós temos. Dificuldade de toda ordem no Brasil. Mas não é essa. Os meninos estão querendo aprender. Claro que não são todos. Nós continuamos com um dos países que mais exclui no mundo. Nós vemos, as estatísticas mostram de que cada 10 jovens assassinados, 9 são negros. Ou pardos. Tá? Sim. Quer dizer, nós continuamos com a mesma política da colônia. Sim. Neocolonialismo. A nossa economia continua sendo neocolonial. Nós só produzimos coisa para exportação. O agronegócio ou a pecuária. Sim. Ou o minério de ferro. Sabe? Nós temos que mudar isso. Temos 30 anos tentando. E vamos mudar. E vamos mudar na mão destas crianças. Tá? Eles estão se formando diferentes. Não são todos, infelizmente não são todos. Infelizmente a escola do excluído, ela não consegue dar a volta por cima, porque não é a escola que faz o ser humano, é a família. No entanto, as nossas famílias são fracas. Esse menino é filho, às vezes, de uma mulher que tem mais 6 filhos e que o marido abandonou. E ela lava roupa para fora, ela não tem tempo e nem cultura para transmitir essa criança. Essa criança fica na rua, eventualmente é convocada pelo tráfico para levar uma trouxinha de maconha aqui e acolá e ganha R$20 com isso e fala, oba, estou feito. Tadinho, ele sai da escola. Porque nós fazemos uma escola que o persegue. A escola persegue o aluno com dificuldade. Tá? A escola não, é como um hospital que resolve ser excelente. Então, só aceita pacientes saudáveis, não aceita doentes. Então, tem uma baixíssima taxa de óbitos nesse hospital. Ai, que hospital bom esse! Né? Assim são nossas escolas. Ela pega as crianças que vai mal, ela expulsa. É que o hospital ficou doente, fora daqui. Para de sangrar, miserável. Entendeu? Como é que você não tem vergonha de ter essa diabetes? Vai para a rua. 3 dias de suspensão, sabe? A escola persegue o menino com dificuldade, quando deveria dar mais atenção a ele. Acolhê-lo. Acolhê-lo. Esse menino tem dificuldade, a família dele está desestruturada. Então vamos chamar ele para o nosso colo. Vamos tentar ajudar. Milagre talvez não façamos, mas um pouco ele melhorará. Sim. Mas não, nós o abandonamos, nós o excluímos, nós o expulsamos. Tá? E eu quero acolher essas crianças. E essas crianças, muitas vezes o governo compra livros, põe nas bibliotecas escolares, e um pouco ela lê. Eu tenho vários exemplos de crianças. Eu fui outro dia numa formatura de psicologia de uma menina cujos pais são semi-analfabetos, mas ela fez faculdade, formou-se. Tá? Eu fui lá, orgulhosamente, vi aquela menina sendo formada. Acontece isso, mas está acontecendo sim. Só que não é do dia para a noite. Nós não arrumamos 500 anos de uma história triste como é a nossa em 30, mas já fizemos muito. Quando eu estudava na minha cidade de Santos, onde eu nasci, havia mais de 60 e poucos % da população brasileira era composta por analfabetos totais, fora o analfabeto funcional.
Hoje nós temos menos de 10% de analfabetos totais. Portugal também. Portugal tem 9 e pouco por cento de analfabetos totais. Tá? Bom, está um pouquinho atrás da União Europeia, mas, e eles que nos colonizaram. Mas nós temos só isso, de 60 para 9. É alguma coisa. É alguma coisa. Não chegamos a níveis europeus de excelência, mas não é assim. Nós queremos milagre, milagre não acontece. O que existe é trabalho, não existe milagre. E nós estamos trabalhando. Eu estou velho, mas eu tenho fé. Essa criançada que leu esse livro vai mudar esse país, e para melhor. Pedro, em 2014, quando você lançou A Droga da Amizade, que é o sexto e último título da série com os personagens dos caras, né? Você concedeu uma entrevista ao portal IG, na qual admitiu que levou 12 anos para escrever o desfecho da Turma de Detetives Adolescentes, em função de todas as mudanças ocorridas nessas 3 décadas que separam o primeiro, né, A Droga da Obediência, do último livro da série. Inclusive com o advento aí de novas tecnologias, de um estilo de vida jovem atual, que é bem diferente daquele dos anos 80. Falar com jovens hoje é mais difícil que nos anos 80? Não. Não. Não é mais difícil, não. Sabe por quê, Ricardo? Porque eu não falo com o tempo, com o ano, ou com a década, ou com o século. Eu falava com pessoas. E pessoas não mudam. Não é porque agora existe um vídeo que tem... Meu neto fica lá com os 2 polegarzinhos assim naquele joguinho. Ele vai mudar, ele é a mesma criança que precisa de cola, atenção, orientação, carinho, assim como era no século XVII, como será no século XXIII. Veja, William Shakespeare tem 400 anos de vida. Mas ele está vivo, ele, né, essa gente não morre nunca. E até hoje, todas as peças dele ainda são adaptadas para o cinema, ainda são encenadas. Meu amigo Valcir Carrasco pegou, inclusive, a Megera Domada, que é uma história muito interessante, de uma comédia, e transformou isso numa novela de televisão, pois no interior do Brasil fez uma brilhante novela. Está vivo. Por que ele está vivo? Ele escreveu sobre reis, ingleses. Não. Ele escreveu sobre pessoas. Ele escreveu sobre paixão, ciúme, inveja, ambição, remorso. Todos os sentimentos humanos estão lá. Sobre a vida, né? Sobre a vida. E a vida não muda. Não é, a tecnologia não vai mudar a vida. Claro. Sabe? Senão, será que as pessoas até o século XVII, XVIII, quase XIX, ainda viviam no campo? Agora eles vivem todos na cidade. Puxa, não devíamos ter mudado tudo? Pois não mudou nada. Continua a mesma coisa. Veja você, um romance que já tem 500 anos do Cervantes, o Don Quixote, ele está cada vez mais atual. A história o que é a história do Don Quixote? É um homem que não entendeu a mudança do campo para a cidade, do heroísmo da cavalaria para o urbano, moinhos de vento, e ele quer voltar atrás. Eu sinto isso todo dia. Todo dia. 500 anos depois. Eu falo, puxa, era melhor. Aí por isso que as pessoas falam, antigamente era bem melhor, era melhor nada. Era melhor nada, não adianta você lutar contra moinho de vento. Eles vieram para ficar. Sabe, a internet é o nosso moinho de vento. Eu tenho uma enorme dificuldade para lidar com o celular, ainda computador, mas eu tenho que me forçar. Quando eu não consigo, eu chamo meu netinho e ele me ajuda. Porque eles já nasceram disso aí, mas ainda assim, você veja, uma vez eu tentei fazer tantas cartas e coisas, os caras ficaram famosos, todo mundo pede para eu fazer mais livros dos caras, e em um determinado momento eu achei que eu ia usar informática. Ia fazer um livro chamado A Droga Virtual usando informática. Aí eu comecei a fazer o livro, e na metade do livro mudavam os programas que eu estava citando. E mudava, então eu tinha que voltar atrás e refazer o livro. Aí eu refazia e mudava de novo. Que é muito rápida essa mudança. Muito rápida. Né? Aí de repente não dá para fazer. Sim. Aí eu tive que tirei um monte da parte do computador, aumentei o enredo e saiu a Droga de Americano. Porque não dá, não se baseia. Não acompanha. Não adianta você falar, fulano discou para ciclano. Discar o quê? Discar? Pois é. Hã? Pois o é. que discar? Mas aquele telefoninho cheio de buraquinho, o meu neto só vai ver se for um museu. É verdade, você tem razão. Sabe? Então você não pode dizer isso.
Sabe? Você põe telefonou para. Não sei se em que telefone. É um cuidado que tem que ter no Você tem que momento ter. de escrever a história. Tem que ver, por isso que é mais, Para que ela seja temporal, né? por isso que é mais fácil você trabalhar com fantasia. Sim. Então, por exemplo, quando você trabalha com criança pequena, fácil fazer fantasia, tudo bem. Eu fiz uma história de duas bruxinhas, bruxinha invejosa. Não são bruxinhas, são crianças. Uma invejinha de criança, brincadeira de criança. Então é fácil usar. Mas para o adolescente, só quem soube usar muito bem foi a J.K. Rowling com o Harry Potter. Ele inventou um mundo de fantasia, de bruxaria, que faz sucesso, é muito bom. Os livros são muito bons. Mas para nós, brasileiros, é complicado. Para quase um adulto, um adolescente, que fantasia você pode usar? Eu não posso fazer o Vampiro da Penha. Entende? O Lobisomem de Ipanema. Não dá, pô. Não é verdade? Não, Claro. Não é nosso esse É folclore. verdade, é verdade. É falso eu escrever isso, É entendeu? verdade. Então, e aí você faz uma coisa no presente. E esse presente muda. Foi com isso. Como é que eu faço? Por isso que, para fazer o sexto livro dos caras, quem viu, descobriu por que eu levei 12 anos, você citou. Tanto forçado, eu pus, vou escrever. Mas como? Os caras, quando eu escrevi, não havia telefone celular nem computador. Eles entendem até hoje o livro. Mas se eu escrever um livro hoje com celular e computador, não são os mesmos É personagens. verdade. E se eu não puser, que estranho, eles em 2017, Que época que eles estão vivendo, né? sem isso, ninguém vai entender. Então, Fica inverossímil, na verdade. não tive jeito se não fazer eles ficarem adultos. Sim. E aí encerra. Foi a saída. E aí a E aí série encerra. corta. Eles Sim. ficaram adultos. E ficaram bem-sucedidos para mostrar para o meu leitor. Se você for ético, se você for honesto, você chega lá. Você sabe, uma das coisas que o retorno de um escritor quando você está escrevendo, você está sozinho. Então é uma solidão total. Então o retorno da gente, antes era por carta, agora é por e-mail. E às vezes você consegue conversar com crianças. Mas nem quando você vai numa escola. Vai numa escola que botam 200 crianças na tua frente. Isso não é uma conversa. Conversa quando você pode conversar com ele. Então essas cartinhas e e-mails que eu recebo são grandes alimentos. E vai receber um e-mail, não faz muito tempo, de uma leitora que cresceu, formou-se, fez direito, prestou concurso e passou para juiza. E ela me escreveu, sabe, Pedro, cada vez que eu pego um processo um pouco mais cabeludo, eu penso, o que um cara os caras faria fariam? numa hora dessa? Veja, esse é o Prêmio Nobel da Literatura. Sem dúvida. É isso que eu queria. A ética que eu imprimi nesses livros continuou dentro dos meus leitores. Por isso que eu acredito neles. Sabe? Vai ser difícil ele ser corrupto, depois dele ter vibrado com a honestidade dos caras, sabe? Vai ser difícil ele topar a ditadura, vendo o que o Dr. Key fez e coisa assim, tá? Então, o escritor para a criança é um plantador de esperança. Eu acho que eu sou isso. Belíssima frase, é uma epígrafe. A propósito dessa questão das mudanças ocorridas nesse período, Pedro, em especial com o advento das novas tecnologias, como a gente está falando, como a literatura infanto-juvenil pode concorrer em igualdade de condições com os celulares? Você citou aí seu netinho, né, pequenininho lá, com tablets, programas de televisão sob demanda e outras formas de entretenimento. Na verdade, a literatura não compete com ninguém. Não. Assim como a música não compete com ninguém, a arte não compete com ninguém, é uma coisa a mais. As pessoas precisam parar de ter medo do progresso. Ai, que horror! Que horror não, que maravilha que existe, que há tablets, iPads, iPods, ai não pode, ai tira a mão daí que meu pai é sargento da aeronáutica. Não, sabe? Que bom que surgiu. Como para mim é fácil. Como é gostoso eu poder ter, a internet me ajuda. Me lembro quando fui fazer Pântano de Sangue, eu escrevi em 1986, parece o livro. Eu queria falar sobre a destruição da nossa natureza. Na época o agronegócio estava arrasando o Pantanal, está ainda, claro. Sim. E aquela coisa de matar os jacarés e tal. Eu quis botar os caras lá fazendo isso. E aí, velho, foi uma pesquisa desgraçada. Porque se eu escrever sobre um ambiente desse, eu não sou geógrafo, então toca estudar isso. Achar colega biólogo da universidade que me ajudasse. Sem internet era difícil. Não tinha nada. Difícil. Eu me lembro, eu ficava nos arquivos do Estadão,
porque eu ando pedindo xerox de matérias sobre nos arquivos. Eu fiquei 2 anos só estudando antes de começar a escrever o livro. Sim. Ele ficou pronto, eu estava estudando há 2 anos isso. Tá? Hoje não. Hoje você, enquanto escreve, Exatamente. Sabe, você abre outra tela e vai ali no Google, pá. Você não perde 1 minuto. Depois eu vou te falar nisso por causa de uma outra experiência. Então, foi bom, vão aplaudir cada novidade que aparece. Tá? Vão aplaudir. Não vamos ter medo disso. O gênio humano não vem para piorar, vem para ajudar. Essas crianças leem, jogam videogame, mas eu quero que eles também joguem futebol, namorem, vão em festa, que sejam dançam, crianças. Sejam seres humanos, bebam tudo que a humanidade lhes oferece. Claro. Tá? Claro. Mas não se anestesie. Falar um pouco de Monteiro Lobato, no livro Histórias Diversas, de 1947, ele pôs na boca da personagem Dona Benta a seguinte declaração, abre aspas, as obras dos grandes gênios não envelhecem nunca e são para todos os tempos, fecha aspas. A frase é dita para Narizinho, que se espanta quando vê Dona Benta lendo Shakespeare, como você citou, por considerar engraçado ler um escritor tão velho. Em 2014, numa entrevista ao jornalista Rodrigo Casarim, do blog Página 5, você declarou que literatura não envelhece, e falou já um pouco disso agora. E também fez justamente um paralelo nessa entrevista com Shakespeare, a quem continua achando um dos maiores nomes da literatura mundial até hoje, justamente por ele ter tratado da vida, né, de temas inerentes ao próprio ser humano, e não das peculiaridades do seu tempo. Atualmente, algumas das principais apostas às grandes editoras passam pelos youtubers, né, as crianças e jovens que fazem sucesso aí na internet falando para crianças ou jovens da idade deles. E alguns desses jovens, inclusive, se tornaram best-sellers no mercado editorial. Toda essa contextualização, Pedro, para te fazer a seguinte pergunta. Na sua opinião, esse tipo de produção intelectual é literatura? Pode-se esperar algum tipo de perenidade dessas obras ou o seu principal valor está em aproximar os jovens dos livros? Olha, pode. Você sabe que quando eu fui jornalista, as pessoas não faziam faculdade de jornalismo. Você podia fazer outra faculdade e tal. Aí você ia lá, conseguia entrar de foca no jornal. Aí entravam 200 moleques e sobrava um às vezes. Né? Os outros todos caíam fora. Tá? Então, se você quer, tem muita gente, eu quero ser o Neymar, ficar rico que nem o Messi, ser jogador de futebol. Aí tem 1 milhão de moleques quebrando a canela e talvez surja um Neymar, duvida. Assim, um pouquinho menos. Talvez um pouquinho menos e tal, né? Entende? É assim, a arte é assim. É necessário, veja, quantas pessoas aprendem a tocar violão para dar um Baden Powell ou um toquinho? Claro. Tá certo? É assim. Todo mundo tem que fazer arte para sobrar alguns. Porque arte não é para... Arte é para todo mundo, se quiser fazer, faça. Faça. Às vezes alguém diz, eu queria ser ator, atriz, o que é que eu faço? Faça. Faça amadorismo, estude, junta um grupinho, finge, monta um teatrinho na garagem. Quem sabe? Mas faça. Mas se você não for, você vai se divertir, vai aprender, vai ser gostoso. Se eu aprender a tocar violão médio, mas vou numa festa e a gente canta junto, vai ser gostoso para todo mundo. Agora, para ter um profissional, peraí. Eu me lembro uma vez o Toquinho falando, eu passo 8 horas por dia abraçado ao violão. Ele anda com o violão. Uhum. Ele senta aqui, está conversando com você, ele está tentando os acordes. Verdade. Sabe? O famoso maior jogador de todos os tempos, século 23 será ainda, o Pelé, que eu vi jogar. Ele era um cara que trabalhava demais. Treinava mais que todo mundo. Ele não parava de treinar. Ele ficou adulto com um físico perfeito. Hoje, coitado, ele está com problemas ortopédicos e tudo mais. Mas ele era mais poderoso porque treinava mais. Claro, tinha talento, jogava bem bola. Tá? Mas, se não tivesse, não adiantava muito. Mas, claro, ele era mais do que seria, sim, se não fosse um cara aplicado. Entendeu? Então, esses meninos, é claro que bom que eles fazem. Eles vão ser sucesso. 1 vai, 2 vão. Mas é bom que 200, 300, 1000 façam. Façam. Tá? Claro. Ué, assim, quanta gente que escreve livro,
e tenta escrever continho, inventar história para o netinho. Nem todos vão ser Ruth Rocha, mas, entendeu? Mas vai ser bom, o netinho vai gostar, vai dormir mais feliz. Sim. E tudo mais, né? Sim, sim. Então assim, isso é muito bom. Porque, veja, o YouTube permite que mais pessoas tentem se manifestar do que antes. Para você publicar um livro é uma dificuldade desgraçada. Sim. Então, muitas pessoas, você testava menos pessoas. Hoje você está testando mais pessoas. Então, é provável que surja mais excelência do que surgia antigamente. Faz sentido, claro. Você imagina no século XIX que alguns podiam escrever livros como Machado de Assis aos capítulos, aos folhetins, para sair num jornal. Semanalmente, para depois, quem sabe, juntar e virar um livro. Mas então, ninguém ia para a escola, todo mundo era analfabeto. Hoje não, todo mundo vai para a escola e qualquer menino tenta. Que bom. Alguns vão conseguir. Que bom para nós. Que bom para o mundo. Não é? Isso é uma coisa maravilhosa. Sim. Você não precisa ler todos, deixa eles aparecerem. Quem sabe dentre eles não há Machado de Assis surgindo? Aliás, faz tempo que não surge Machado de Assis. Então... Como não surgiu outro Pelé, né? Não surgiu até agora outro Pelé. Pedro, sua recente entrada no gênero adulto com o romance Melodia Mortal, e eu vou aproveitar para mostrar aqui também, Pedro Bandeira estreando na literatura adulta, é a ampliação de um horizonte como escritor ou tem relação com alguma avaliação ou perspectiva mais pessimista sobre o futuro da literatura infanto-juvenil? Não. Melodia Mortal foi um livro que me deu bastante prazer em fazer. E graças, inclusive, a que a gente falou, à internet, né? Porque eu resolvi recriar aquele que não morreu ainda, chamado Sherlock Holmes. Sim. E o Dr. Watson, o seu ajudante, não morreu. O personagem não morre. Hamlet existe mais do que eu. É verdade. Não é verdade? É verdade. Romeu e Julieta existe mais. São eternos, né? São eternos. Meu personagem é eterno. Então, ao recriá-lo, quis colocá-lo na Londres da segunda metade do século XIX. Se eu não tivesse internet, como eu ia fazer isso? Eu ia ali, rapaz. Você abre uma janela e descobre qual era o bar onde se reuniam os veteranos da guerra anglo-afegã. Sensacional. E com endereço do boteco. Eu botei lá o Watson no boteco. Entendeu? Assim, mas em 30 segundos. E você descobre o mapa de Londres da época. Quanto tempo levava para você ir daqui a ali? Entendeu? Já tinha metrô. Qual metrô? Onde era a estação? Da Baker Street 221B, quanto tempo eles levavam a pé para chegar à estação? Porque você, em literatura, você precisa disso, você precisa dos tempos. Sim. Eu geralmente faço um quadro de tempo. Porque você recriar o Sherlock Holmes, respeitando, você nunca deve desrespeitar um personagem eterno. Você não pode fazer Hamlet de cueca, não pode. Claro. Tá, ele merece respeito, tá? Você pode até botar de novo ele, mas sem mexer nas invariantes, tá? Se o Chapeuzinho Vermelho, para ser recriado, eu tenho que respeitar. O Chapeuzinho tem que ser vermelho, tem que ter um lobo, entende? E tem que ter toda aquela coisa, não pode mexer, senão não é mais o personagem. Sim. Tá? Mas você pode tratá-lo com um pouco aquela ironiazinha brasileira, aquela malandragemzinha brasileira. Então você consegue extrair um humorzinho ali, entende? Tropicaliza o Sherlock Holmes. Entendeu? Tá, e trabalhar com uma coisa maravilhosa, que é o narrador testemunha, porque o Conan Doyle trabalha com o narrador testemunha. Quem escreve o livro é o Dr. Watson, que é uma testemunha do Sherlock Holmes. Uhum. Ele sempre está com o Sherlock Holmes, vê as coisas e depois escreve. E o narrador testemunha tem uma vantagem interessantíssima. Ele não é o escritor, ele é o personagem. Então ele olha, não com os olhos do escritor, com os olhos desse personagem. Claro. Entendeu? E é gostoso trabalhar assim, tá? Com as peculiaridades de um médico, meio bobão, porque ele não entende tanto das pistas. Então, sabe, você se pôr... foi uma diversão imensa, né? Gostei muito. Mas eu não sei se voltarei a fazer. Esse, na verdade, não é um livro adulto. É um livro, eu diria que é adulto, porque ele tem referências difíceis para um jovem. Sim.
Tá, ele vai falar guerra anglo-afegã, puxa, sabe? Sim. Inclusive, eu boto o Freud. O Freud tem uma conversa com Sherlock Holmes, falando as coisas que ele falava. O Bernard Shaw. O Bernard Shaw chega lá e o Sherlock Holmes sugere ele escrever a peça Pigmalião, que depois dá o filme My Fair Lady. Então, isso aí você precisa ser adulto para rir. Claro, Essa história. claro. O próprio título, Melodia Mortal, é baseado num filme que eu gostei muito da infância, chamado Melodia Imortal, que era com Tyrone Power e a Kim Novak. Então tem coisa aqui, tem uns personagens que estão na Irlanda aqui, e o nome deles são os nomes dos personagens do John Wayne e da Maureen O'Hara, do filme Depois do Vendaval. São coisas. Eu fiquei me divertindo Sim, com isso. claro. Então, se eu fizesse isso para jovem, eu não podia pôr isso. Sim. Eu não posso pôr Bernard Shaw. Quem é Bernard São Shaw? referências São que não referências são que precisa- adequadas para eles. Precisa ser né? um adulto, Claro. adulto meio culto para Claro. curtir esse livro, tá? Então, por isso, eu não sei se eu faria. Mas, de resto, não é um livro adulto no sentido de falar de grandes problemas adultos, não é. É um jovem, a historinha vai entender perfeitamente, vão se divertir também. Mas vão perder boas piadas no meio. Sim. Eu não sei, talvez faça, talvez não. Eu não sei. A gente não pode dizer o que eu vou fazer. Depende da circunstância, do momento, uma ideia que você queira desenvolver, uma revolta que você tenha. Sim. Você vê, como eu disse, os próprios livros dos caras são sempre baseados em revoltas que eu tinha. O primeiro, revolta contra a censura. O segundo, revolta contra a destruição das belezas naturais do Brasil. O terceiro, contra a revolta em relação ao genocídio, tentando abrir os olhos da geração de hoje sobre o absurdo que foi a Segunda Guerra, que foi o genocídio dos judeus. Entende? Então, cada livro do livro dos caras é uma vontade minha sobre alguma revolta, alguma coisa irresolvida Externar. e que eu preciso da humanidade brasileira para lutar em conjunto para solucionar aquele problema. São problemas que uma pessoa não resolve. Só uma sociedade montada e consciente pode fazê-lo. Tá? Em outros casos, outros livros meus não são revoltas, são, sei lá, a paixão de uma menina, a marca de uma lágrima, ou a brincadeira com contos de fada de Feiurinha. Mas eu tenho sobre o bullying, sobre o preconceito de todos os ordens, proibido miar. Então, são trabalhinhos que você vai tendo. Às vezes fala, poxa, vamos fazer uma fantasia sobre preconceito, né? Poxa, um cachorro resolve aprender a miar e todo mundo fica contra ele. O cachorro não pode miar, só pode latir. Pronto, você tem uma... Então, aí sai uma historinha. Então, às vezes sai de coisas assim. Às vezes são brincadeiras. Sim. Às vezes são brincadeiras quando a criança, é uma criança pequena, que você quer que ela se maravilhe com o que lê. Mas, geralmente, a boa história infantil, para a criança menor, é aquela triste e terrível, como, por exemplo, João e Maria. Uma história maravilhosa, sensacional, Sim. em que os pais abandonam os filhos para serem devorados pelos lobos, morrendo de fome na floresta. Por que ela é boa? Porque quando você é muito pequenininho, a tua ligação com o pai e mãe é tão grande Forte. que o teu maior medo é ser abandonado por eles. Então, se você conta essa historinha para a criança, você ajuda a purgar dentro de si esse pavor. Tá? Claro. E ficar resolvido. A amadurecer emocionalmente. Claro. Tá? Então, o bom das histórias é serem dramáticas. Como o Chapeuzinho Vermelho. É dramático. A mamãe chega, minha filha, agora você cresceu e ganhou uma capinha vermelha. Então, não vai lá, senão o lobo te come. E o lobo, quando está a perigo, come mesmo. Até que seja vovozinha, se ele tiver muito a perigo. Mas entende? Você já está prevenindo o estupro. Claro. Tá? Então você vê que as grandes histórias infantis Trazem são uma dramáticas. Trazem uma mensagem. São dramáticas. Lógico. Uma mulher que começa a envelhecer e vê a menina na casa dela ficando. Olha no espelho e morre de inveja da beleza. E se transforma numa bruxa. Ela quer destruir a beleza de Branca de Neve. Sim. Então, essas grandes histórias, você vê, elas são extremamente dramáticas. E é através desse drama que você consegue purgar um problema, uma fobia, uma coisa que às vezes é inerente ao desenvolvimento do ser humano. Tá? A história só bonitinha mesmo, engraçadinha,
ela passa, mas ela não é aquela que vai ficar, não. Pois é aquilo que a gente estava falando. Os exemplos que você deu são exemplos de histórias perenes, porque tratam do lado humano. Humano? Tratam do lado Isso humano. não muda. A inveja, né, A o inveja medo. da beleza, o medo. Exatamente. Né, o cuidar-se dos pedófilos e coisas assim. Não exatamente. é? E todas as grandes histórias são assim. E Rapunzel, se você analisar, o Bruno Bettelheim analisa muito isso, né? Quanta verdade existe nesses continhos que você... isso é coisa de bobagem. Conto de fadas. Bobagem? Verdade. Queria eu ter o talento de poder fazer uma coisa como essas... Sabe-se quem fez, né? Talvez uma senhora lá no passado, séculos atrás, inventou essa história. São singelas e profundas ao mesmo tempo. São extremamente profundas. É. Porque você vê, você trabalha sempre com metáforas. Sim. Você vê, as minhas histórias dos caras nunca são crimes reais. Eles não são detetives. Isso é um problema da polícia, resolver quem matou quem. Claro. São metáforas. A droga da obediência é uma metáfora sobre a ditadura. Entendeu? E assim, eu sempre procuro chegar a metáforas. O Pântano de Sangue tem um avião de ouro. São metáforas, mas que, na verdade, estão pegando uma coisa séria por baixo. Por trás. E eu quero que isso fique. Tá? Assim como essa velhinha que inventou Branca de Neve e os Sete Anões. Pedro, em junho passado, uma imagem comoveu o Brasil. Uma garotinha de 8 anos, chamada Rivânia, resgatada numa enchente em Pernambuco, carregava consigo uma mochila cheia de livros e cadernos. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a menina declarou, abre aspas, foi a primeira coisa que botei dentro da bolsa. O meu futuro está dentro dos livros. Fecha aspas. Se você tivesse que reescrever a frase que nós debatemos na abertura da entrevista, ou quem me dera que um mundo de jovens de órbitas vazias fosse apenas ficção, baseado na atitude dessa menina e nas palavras que ela disse ao Fantástico, como você reescreveria essa frase? A ação dessa menina é uma ação realmente que emocionou todo mundo, emociona demais, mas ela traz em si algo com que eu concordo muito com essa menina. Eu sou um produto do livro. O livro pode ser um caminho de liberdade. Não é que minha vida foi, mas meu pai morreu, ainda estava na barriga da minha mãe. Então não tive nunca a figura paterna. Minha mãe era uma senhora, um doce de mulher, carinhosa, me contava contifada no colo, mas era uma mulher com pouca cultura, muito pobre. Então eu não tive o exemplo em casa, nenhum exemplo. Não tive, ninguém me pôs um livro na mão, nem nada. Mas eu era um menino sozinho, então o que eu fazia para mim? Não tinha televisão, nem videogame, não tinha essas coisas. O que eu fazia? Eu lia gibi, livro que aparecesse. Então eu sou um produto do livro. Eu me lembro uma vez, no começo da minha carreira, o escritor para criança visita muito escola, né? E eu visitava demais escolas, demais. Uma vez cheguei no Rio de Janeiro visitar 12 escolas num dia. No mesmo dia? Para me apresentar. E saía de uma e estava no outro. O pai da editora me levava. Mas eu me lembro, levei uma escola em São Paulo, uma escola muito carente, mas eu cheguei na escola bem na periferia. E a escola estava bonitinha, toda pintada. Eu falei com a diretora, como ela está bonitinha porque ela foi incendiada pelas crianças, nós acabamos de reformar. Então era barra pesada. Então eu estou falando, tem uma menina, talvez uns 12 anos, muito nervosa, e ela fazia muita pergunta, uma certa ansiedade, a menina, assim. Aí depois eu cheguei para a diretora, falei, poxa, mas aquela menina chama atenção. Ela falou, olha, aquela menina é um problema. Ela é de uma família com muitos problemas. O pai é um bêbado, desempregado, violento, bate na família, um horror a vida dela. Então, ela usa a escola como sobrevivência. Ela estudava de manhã, ela ficava da manhã inteira. Na época não havia, hoje há período integral, Sim. Não havia. Então, permitiam que ela continuasse na escola. Não tinha merenda, naquele tempo não tinha isso aí. As funcionários e faxineiras dividiam as marmitas com ela, ela almoçava e ficava a tarde inteira na biblioteca lendo. E quando não tinha período noturno na escola, ela tinha que fechar a escola, ela levava livros para casa e ganhou uma lanterninha. Ela se cobria e ficava com a lanterninha lendo
até adormecia. Acordava, corria para a escola. Cena de filme. O livro, para ela, foi a única maneira dela não enlouquecer, dela não morrer. Essa menina entendeu, sem isso eu não tenho futuro. Se ela estava numa casa inundada, certamente ela não morava, né, no alto do Leblon. Né? Então, não é verdade? Claro. E ela sabia, ela entendeu isso. E eu entendo ela, porque eu sou isso. Eu fui isso. Sabe? Então, essa menina é um grande exemplo. Ela entendeu. Muitos entenderam. Muitas crianças entenderam. Não são todas, mas cada vez serão mais. Porque em outros países a coisa é muito maior. Nos países onde os meios eletrônicos são até muito mais adiantados que o Brasil, o livro vende cada vez mais. Você vai na feira do livro de Frankfurt, que ocupa um espaço assim 10 vezes o AMB. A maior do mundo, né? Tá? E é só papel. Só papel. Tá? O livro nunca morrerá. Bom, o livro digital ele é interessante, porque ele pode vir a ser mais barato. Não está barato. Sim. Está caro, eu acho um absurdo tá, o custo do livro digital. Sim. Devia vender o livro digital por R$3, sabe? E aí eu não ia ter problema, porque eu ia estar... eu ia ter o meu livro, ia estar do digital, talvez eu pudesse ser lido por mais pessoas. Eu comprei Kafka, A Metamorfose, por R$1,99. Consegui. Consegui. Os muitos clássicos saem baratos. Pois né? é, porque talvez as pessoas não se interessem tanto. Mas eu comprei. É que todo mundo pode pôr Kafka na internet, por isso que é mais barato. Mas aquele, quando você tem o direito autoral, eles vendem por R$12, R$15. Um livro digital, Sim. Entende? 20 reais, já vi. Outro dia estava lá, um livro que estava 45 e no digital 35. Pois é. Ué, não que faz vantagem sentido. é essa, né? Não faz sentido. Mas eu acho que caminhará para ser muito mais abrangente do que é. Mas são aquelas coisas, né? Muito bacanas se as pessoas pudessem assistir uma ópera. Mas para você montar uma ópera é um preço, uma produção miserável, custa R$200 o ingresso. Então quem vai? Aqueles acaba que nem se tornando precisavam ir. inacessível, né? Claro. Não é verdade? Claro. Mas veja, o próprio cinema está se tornando mais popular via internet. Entende? A música, hoje em dia ninguém mais precisa comprar um disco. Você vê na internet e ouve qualquer música. Se você quiser ouvir um disco raro, gravação do Caruso de 1917, você acha na internet e ouve. Tá? Então, olha, a tecnologia está barateando a vida. E está diminuindo a exclusão. Eu sou um fã ardoroso. Eu não sou aquele velhinho chato. Sou um fã ardoroso do moderno, do novo. E essas crianças que leram isso vão fazer o novo cada vez mais pujante. E no Brasil, cada vez melhor. Gente, eu acho que não tem mais nada a acrescentar. Foi uma verdadeira lição, foi uma aula. Para mim foi um prazer. E eu diria que a realização de um sonho de criança, porque, como disse no início, você fez parte da minha história, você é um dos responsáveis pela minha paixão pelos livros, paixão que hoje eu tento transferir para o meu filho, tento levar para outras pessoas por meio desse projeto, sejam pessoas jovens, crianças, adultos, não importa, justamente em função dessa humanidade que você transporta para suas histórias e que você deixou isso evidente aqui no programa. Então, Pedro, muito obrigado. Foi uma honra mesmo recebê-lo. E eu espero que você também tenha gostado desse ótimo bate-papo com essa grande figura que é Pedro Bandeira. Nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.